Oi, gente. Eu acabei de fazer uma live agora, primeira live. A gente nunca esquece. Mas eu quero trazer o conteúdo para que a gente não perca, porque eu acho que pode nos trazer muitas reflexões. O assunto era sobre o medo. E nessa situação de coronavírus, esse tema não tem como não ser importante, né? Tá todo mundo com medo, tá todo mundo vivenciando uma situação diferente de ansiedade, de angústia. Enfim, falando sobre o medo é uma emoção, tá? Como o próprio Paul Ekman fala, é uma das 7 emoções universais, junto com alegria, raiva, tristeza, nojo, surpresa e desprezo. Não vou entrar no mérito, mas autores colocam como as emoções universais um número diferenciado, mas eu vou pela linha do Paul Ekman, que define como 7. E o medo, ele traz com ele várias questões fisiológicas que surgem a partir do momento que essa emoção se desencadeia na gente, né? Então, são questões tanto emocionais, psicológicas, quanto questões fisiológicas. Tem um borrado aqui. Mas enfim, seguimos. O conteúdo é o que importa. E eu quero trazer uma frase que eu acho que combina muito, que fala o seguinte: a cada momento, aquilo a que prestamos atenção é a realidade. Essa frase é do William James. E o que que acontece, né? Que é um filósofo e psicólogo, foi, né? Um filósofo e psicólogo. E o que que acontece, gente? Aquilo que a gente coloca a nossa atenção, que a gente dá o valor, é o que vai criar uma realidade na gente, né? Se a gente não der, de outro lado, valor àquilo ali, não der importância, aquilo não vai criar na gente tanta relevância, né? Então, assim, onde a gente foca, expande. Então, isso é importante. A gente prestar atenção no que nós estamos dando atenção nos dias atuais. Se você só fica prestando atenção em notícias, em desgraça, se você só difunde mensagens negativas na internet, isso tudo tende a deixar com que a nossa realidade se paute naquilo ali, né? A gente fica meio que consumido naquilo ali. Outra frase que eu gosto diz o seguinte: é do Mark Twain. Na verdade, esse nome ele é um pseudônimo, tá? O nome dele é outro e ele se destacou, uma pessoa que se destacou como escritor, palestrante. Ele era muito sarcástico, assim. E, e ele fala o seguinte: sou Mark Twain, sou um homem velho e já tive muitos problemas na vida, mas, mas a maioria deles nunca aconteceu. Gente, olha que louco isso. Então, ele justamente traz pra gente que muitos dos problemas que ele vivenciou, que ele sentiu, que ele entrou naquela loucura ali, são coisas, né, assim, na nossa vida também, que não existem. E realmente a nossa mente, ela não diferencia o real do imaginário. E a nossa mente tem como uma das coisas uma questão tipo do delusório, que seria o seguinte, que a gente acaba vendo as coisas como diferentes do que muitas vezes elas são. A gente olha aquilo ali, acredita que aquilo é de uma forma e muitas vezes não tem nada a ver com aquilo. Isso é muito louco, assim, né? A nossa mente, ela traz pra gente pensamentos obsessivos, ou seja, a nossa mente não para, ela constantemente está trazendo conteúdo, está reforçando, está relembrando, está projetando, olha que loucura. Mas é bem assim que funciona. São pensamentos obsessivos, são pensamentos compulsivos no sentido de que esses pensamentos eles nos consomem, eles nos sugam, não só no tirar a energia, mas eles nos levam para um caminho que eles parece que assim, de uma forma autônoma, eles conduzem, sabe? É como se a gente não pensasse, é como se pensassem por nós, sabe? Então isso é muito louco. E o delusório, que é justamente você criar uma realidade que muitas vezes é diferente do que ela é. E aí você acredita naquilo ali, tipo, eu acho que eu não gosto do fulano. Quando eu não gosto do fulano, eu vejo tudo de pior nele.
Se ele tiver uma, duas, três características positivas, eu não vou enxergar aquilo ali. Eu vou simplesmente deletar tudo que ele tiver de bom, tá? O que ele tiver de neutro, eu também não vou ver. E o que ele tiver de negativo, eu vou maximizar em 3D. Eu vou ver muito mais do que na verdade muitas vezes é. Enfim, então lembrando que onde a gente foca, expande. Outra frase que eu gosto muito é uma do Noam Chomsky, não sei como pronuncia, mas que diz o seguinte: se você assumir que não existe esperança, que não há esperança, você garantirá que não há esperança. Se você assumir que há um instinto de liberdade, haverá oportunidade para mudar as coisas. Haverá uma chance de você poder contribuir com um mundo melhor. Essa é a sua escolha. E aí eu gosto muito dessa frase na hora que ela nos traz um sentido de escolha. Porque o que acontece, gente, por exemplo, essa questão hoje do coronavírus. As coisas estão como estão, são como são. Eu gosto desse modo de pensar quando a realidade não é legal. Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, a gente não consegue controlar as coisas, sabe? As coisas estão como elas estão e são como são. O que você pode fazer em relação ao coronavírus? Além de se cuidar e etc e tal. Mas é isso que eu quero entrar agora. A sua escolha, por exemplo, pode ser com relação a que postura tomar diante disso. Eu vou ficar em casa, quem pode ficar em casa, que não é das áreas de segurança ou das áreas de segurança pública ou das áreas médicas, né? Vamos dizer assim, que dos trabalhos, dos serviços essenciais e está fadado a ficar no isolamento, que essas pessoas, que elas possam escolher que atitude que elas vão ter. Por exemplo, você pode ficar em casa inerte sem fazer nada, mas você também pode ficar em casa e estudar e aproveitar esse tempo para olhar para a sua casa interior, para o seu né, para o seu interior, fazer um trabalho de autoconhecimento. Então, isso é muito válido e muito importante, porque cada vez que todo mundo, que as pessoas estiverem bem consigo, elas também tendem a extravasar isso pro meio exterior, entendeu? Enfim. Então, seguindo essa parte de escolhas, eu lembrei de um livro que é muito interessante, que se chama Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, e que foi um neuropsiquiatra austríaco e que viveu por 3 anos. Ele conta pra gente a história dele, que ele viveu por 3 anos nos campos de concentração de nazismo, assim, né, na época da Segunda Guerra Mundial. E aí ele foi submetido a todas as provações possíveis, sabe? Questões de higiene que eram horríveis, saúde, eles sofriam agressões, injustiças, abalos morais, sabe? Eram desmoralizados, desvalorizados. E ele mesmo fala que, embora ele fosse um neuropsiquiatra, um médico, um estudioso, quando ele estava ali, ele foi simplesmente mais uma pessoa exposta a todas as situações difíceis e, sabe, que impuseram muitas dificuldades na vida dele. Ele era só mais um, ele não era alguém inteligente. Tanto que ele fala que o número dele era 119, 104, ponto, acabou. Só que assim, ele começou a ver, e a maioria das pessoas, inclusive muitos, ou morriam por questões de doenças, ou morriam por questões psicológicas, se suicidavam e tal. E aí ele traz pra gente como que ele sobreviveu, ele e mais alguns. E eu acho que combina muito com a nossa fase atual, porque ele fala o seguinte, que ele justamente sobreviveu porque ele conseguiu manter a última liberdade que ele podia ter, que era a liberdade de escolha. Ele conseguiu escolher como reagir diante de toda aquela situação pela qual ele estava passando, porque isso a gente consegue escolher, sabe? Ele não conseguia mudar aquela situação que ele vivia, mas ele conseguia mudar a forma com que ele se via diante daquilo, tá bom?
fica a dica. Vamos ver como que a gente pode se comportar diante de tudo isso que está acontecendo. Valeu?